palavra que o Espírito de Deus vai ministrar no seu coração essa noite, ela poderia ser dada como estudo, porque é muito cheio de detalhes, irmãos. Você vai ver que eu vou tentar resumir o máximo aqui, em 40, 50 minutos de palavra. Mas é uma palavra que nós ficaríamos horas e horas e horas e horas falando, porque tem muito de Deus, tem muita riqueza de Deus. Eu gostaria de vir aqui essa noite e pregar, por exemplo, Apocalipse capítulo 4, que João, ele viu a porta aberta. Ei, aleluia. Eu gostaria de vir pregar o capítulo 5 de Apocalipse, que João, ele viu o Cordeiro, o único digno de abrir o livro, o leão da tribo de Judá. Mas essa noite, irmãos, Deus me impulsionou para pregar algo que está lá em Apocalipse no capítulo 13. Gostaria aqui, Rafa, versículo 1. Apocalipse 13, versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, ó, o pastor José disse no começo do culto: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação que tem Deus como seu Senhor. Feliz é o estado cujo Deus é o Senhor. Feliz é a cidade cujo Deus é o Senhor. Feliz é a igreja cujo Deus é o Senhor. Feliz é o homem cujo Deus é o Senhor. Isso é muito sério. Ter Jesus como Senhor é muito sério. Ter Jesus como Senhor, irmãos, é reconhecer que Ele é dono de tudo na sua vida. Ter Jesus como Senhor é abrir mão da nossa vontade. Apocalipse 13, versículo 1. Olha o que diz, irmãos. Está dizendo assim, ó. Olha o tema. Às vezes pode estar outra tradução, mas o tema aqui é: a besta que emerge do mar. E o versículo 1 começa assim: vi emergindo do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que
foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Feche os seus olhos mais um pouquinho. Senhor Deus e Pai, Senhor, não sou eu, mas é a tua palavra que convence. Senhor, não sou eu, mas é a tua palavra que muda a trajetória. Senhor, não sou eu, mas é a tua palavra que é viva e que transforma. Em nome de Jesus. Senhor, João Batista orou assim: que diminua eu e que cresça o Senhor. Mas eu oro diferente: que o Senhor cresça tanto que eu desapareça, porque só o seu nome pode ser adorado essa noite aqui. E nós já começamos, Senhor, desde o início desse culto. Nós queremos ir até o final te adorando. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor. Amém, irmãos, pode sentar. Olha só, Apocalipse no capítulo 1, versículo 3. Coloca para mim aqui, Rafa. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Diz assim, ó: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Irmãos, o tempo está próximo. Que tempo é esse? Que tempo que está próximo? O tempo, irmãos, em que a promessa desde o Gênesis vai se cumprir na terra. Esse é o tempo que está próximo. É o tempo, irmãos, que Jesus, nós cantamos aqui, vai vir e arrebatar a igreja. Irmãos, quantos aqui creem no arrebatamento da igreja? Não, eu vou perguntar de novo. Irmão, você tem que crer. Você tem que crer. Quer ver? Eu vou te perguntar de novo. Eu vou te perguntar de novo. E você tem que mas crer com todo o fôlego que tem no teu pulmão. Quantos aqui creem que as promessas que foram feitas desde o Gênesis, que Jesus virá aqui para buscar a sua igreja? Quantos creem? E Ele vem! Ele vem! E a
palavra diz que está próximo, igreja. Ei, irmãos, poucas vezes vocês vão ver pastores pregando esse texto. Não porque eles não entendem, é porque é muito complicado para fazer o povo entender em pouco tempo de pregação. Você quer ver? A introdução que eu vou fazer desse texto é: qual é o tempo que Jesus vai arrebatar a igreja? Quando Jesus vai vir buscar? Repete comigo. Existem 3 tempos do arrebatamento. 3 tempos, irmãos. O primeiro tempo, Jesus vai vir antes da tribulação na terra, da grande tribulação. Irmãos, 7 anos a palavra diz. Daniel, lá no capítulo 9, vai nos explicar sobre as 70 semanas. E o tempo em que Jesus aparece, irmãos, é na última semana, faltando uma semana. Quando Jesus vem, o relógio para. Por quê? Porque começa o tempo dos gentios ser salvos. Porque Deus, irmãos, é Deus dos judeus. A salvação é para os judeus. Só que Deus é tão maravilhoso, Deus é tão lindo, Deus, Ele é tão grandioso, Deus, irmãos, Ele é tão benigno, que Ele nos deu a oportunidade. Nós que não fazemos parte do povo judeu, Ele nos deu a oportunidade de também sermos salvos por Jesus. O relógio do tempo para na última semana. A última semana, irmãos, na revelação lá de Daniel, são 7 anos. Então, se parou o relógio, ainda faltam 7 anos. Para quê? Para Deus trabalhar a salvação na vida dos judeus. O relógio parou. Nós, a igreja, estamos aqui com a oportunidade de sermos salvos. Os gentios, a palavra de Deus vai dizer que nós fomos enxertados na videira verdadeira. Quem fazia parte da videira eram os judeus. Nós fomos enxertados, nós somos conhecidos como os ramos. E os ramos precisam fazer o que, irmãos? Os ramos precisam dar frutos. Você foi enxertado em Jesus para dar fruto. Que fruto é esse? Você tem que ganhar a alma para Jesus, irmãos. Você tem que responder ao chamado de Deus para a sua vida. A Bíblia vai dizer assim, olha só o que Jesus vai dizer. Jesus não diz assim: eu te conheço por você pregar muito bem, bonito. Não, Jesus não diz assim. Eu te conheço por você tocar bem, por você cantar bem. Eu te conheço por você orar bem. Não, Jesus não diz isso. Sabe o que Jesus diz? Eu conheço pelo fruto, pelos frutos os conhecereis. Jesus só te conhece através dos frutos que você gera. Você, igreja, você é gerador de frutos. Existem sementes dentro de você que você precisa gerar. Você precisa dar fruto. Então, a palavra vai nos dizer, irmãos, que existem 3 tempos. Embora vocês vão ver muitas doutrinas, muitas outras pregações, ensinos, que existe um arrebatamento antes da grande tribulação, no meio da grande tribulação ou depois da grande tribulação. Todos estão certos. Por quê?
Falta uma semana. 7 anos. Esses 7 anos, irmãos, vai ser dada a largada quando? Quando Jesus vir raptar alguns de nós. Mas calma, irmãos, serão poucos, serão aqueles que venceram. Paulo fala que nós fomos colocados numa pista de corrida. Só aqueles que chegar no final são reconhecidos por Deus como vencedor. Então Jesus vai vir raptar esses. Quem são os vencedores? Aqueles que permaneceram fiéis, aqueles que corresponderam ao chamado, aqueles que viveram o propósito de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus não faz parte com os tímidos. Que tímidos? Tímidos são todos aqueles que foram chamados para um propósito. Eu estou falando de salvo, irmãos. Foi chamado, mas não correspondeu ao chamado. Esses são os tímidos. Não, esses não são os vencedores, irmãos. Quem é tímido não é vencedor. Sabe quem é vencedor, irmãos? É aquele que se dispõe a orar pelo outro. Sabe quem é vencedor? Aquele que da sua boca não se aparta a palavra de Deus. Esse é vencedor. Jesus vai vir, irmãos. A Bíblia fala que vai ser imperceptível. A igreja não vai nem sentir falta de quem foi raptado. Sabe por quê? Porque serão poucos. Muito poucos vão vencer. Então, primeira vez, Jesus vem, faz o rapto. Quando Jesus fizer o rapto dos vencedores, é dado a largada dos 7 anos. Os 7 anos em que agora os judeus têm a oportunidade da salvação. É dado a largada, irmãos. E se começa agora a tribulação na terra. 7 anos. Quando é dada a largada dos 7 anos, a palavra vai dizer que a nova Jerusalém, ela sai do seu lugar e começa a descer. Para onde? Para a terra. Então a nova Jerusalém começa a descer. No meio dos 3 primeiros anos e meio, se levanta um governante sobre a terra, um político. Para quê? Para resolver todo o problema da humanidade, toda a fome, miséria, problema do clima. Vai se levantar um grande político. E deixa eu te falar, eu creio para mim, porque lá em Mateus 24 vai nos ensinar como que nós conseguimos entender qual é o tempo que isso vai acontecer. Irmãos, o tempo está próximo. E esse homem político já nasceu. Escute. Se levanta um grande político. A nova Jerusalém está descendo. Nos 3 anos e meio, a nova Jerusalém, ela vai chegar, irmãos. Repete comigo assim, existem 3 céus. Na verdade, irmãos, existe 7, mas para você entender, porque nós precisamos dividir isso. Existem 3 céus. A nova Jerusalém está lá no 3º céu. Ela saiu, quando completar os 3 anos e meio, ela chega no 2º céu. O 2º céu, irmãos, é chamado de regiões celestiais. Quem está nas regiões celestiais? Vamos lá? Satanás está lá, chamado de o dragão.
a antiga serpente. Está sozinho? Não. Ele está com 1/3 dos anjos que foram expulsos do céu. Aí, irmãos, eu não quero entrar na teologia falar aqui dos demônios, anjos. Não vou entrar agora porque nós não temos tempo. Mas os demônios que habitam aqui, irmãos, não são os anjos caídos. Agora escute. Quando a Nova Jerusalém chegar nas regiões celestiais, quem está vindo? Jesus junto com os vencedores. Lembra dos vencedores? Quando Jesus chega nas regiões celestiais com os vencedores e a Nova Jerusalém, Satanás e os anjos caídos estão lá. O que vai acontecer? No capítulo de número 12, não temos tempo de ler agora, o dragão, ele é expulso das regiões celestiais. Porque aonde Jesus está, irmão, Satanás não tem vez. Aonde Jesus está, Satanás não opera. Aonde Jesus está, o inimigo tem que bater em retirada. A palavra vai dizer, irmãos, que Miguel, o arcanjo, junto com os vencedores, expulsa Satanás e os anjos caídos de lá. 3 anos e meio. Para onde que eles vão? Para a terra. Eles são expulsos das regiões celestiais e vêm para a terra. Nesse meio tempo, irmãos, você lembra do grande político que se levantou? Quando se completa 3 anos e meio, esse político ele morre. Nós lemos aqui, ele morre de uma chaga, de uma ferida mortal. Quando ele morre, Satanás, irmãos, presta atenção nisso agora. Satanás precisa de lugar para estar na terra. Então ele precisa possuir a vida de um homem. Satanás possui a vida desse grande líder político que está morto. Esse grande líder político, ele ressuscita. É isso que o texto está dizendo. Presta atenção. Ele vai ressuscitar. A besta aqui, irmãos, essa besta é o anticristo, que agora está possuído por Satanás. 3 anos e meio. Agora, irmãos, faltam mais 3 anos e meio para se completar os 7 anos. A igreja, que igreja, irmãos? A que ficou, a que não é vencedora, vai estar na terra. Os vencedores foram raptados. O restante da igreja fica na terra e vai passar pela grande tribulação. Consegue, irmãos, entender isso? Prova, pastor, que a igreja vai estar na grande tribulação? Prova. Vamos lá para o texto. Versículo 7 do capítulo 13. Foi-lhe dado também que pelejasse contra quem? Contra quem? Os santos. Quem são os santos? A igreja. Nós só somos santos porque Ele é santo. A igreja vai estar aqui. Então a igreja vai passar pela grande tribulação. A igreja vai ser perseguida. Agora presta atenção. No versículo 11 do capítulo 13 vai dizer assim: vi ainda outra besta emergir da terra. Presta atenção, irmãos. Satanás, tudo que ele vai fazer na tribulação e na grande tribulação é imitando a Cristo. Ele vai imitar a Cristo. Quer ver? Jesus ressuscitou, irmãos, não ressuscitou? Ele vai ressuscitar a besta, o anticristo. Agora, olha só, o que mais que ele vai imitar? Versículo 11: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres
parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Esses dois chifres, irmãos, são duas nações representadas por duas religiões. Agora olha só, ele parecia cordeiro, mas falava como dragão. Por quê? Parecia cordeiro, mas falava como dragão. Ou seja, não era nem cordeiro, mas também não era dragão. Quem é esse? Esse, irmãos, é o João Batista do anticristo. Esse aqui veio anunciar o caminho do anticristo, assim como João Batista anunciou o caminho de Jesus. Presta atenção, versículo 12: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Pastor José começou hoje aqui, irmãos, o culto falando de idolatria, não falou, pastor José? O texto que você leu? Falando de idolatria. Satanás, irmãos, age na idolatria. O que é idolatria? Idolatria é você substituir Deus por alguma coisa ou por alguém. Aquilo que só cabe a Deus, aquilo que só pertence a Deus, aquilo que só Deus merece, é dado para alguma coisa ou para alguém. Isso é idolatria. Você quer ver, irmãos, como isso é forte? Um filho pode ser uma idolatria. Você não pode viver a vida para o seu filho. Você tem que viver a vida para Deus e mostrar Deus para o teu filho. É diferente. Agora presta atenção nisso. Versículo 12, continuando: faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Ele morreu, ressuscitou, porque é o dragão. Irmãos, presta atenção aqui, Sabe qual é a cor do dragão? Vamos ver, quem sabe qual é a cor do dragão? Não tem que falar, que cor que é o dragão? A cor do dragão é vermelho, irmãos. E eu não estou brincando. Eu não estou brincando. O comunismo é vermelho. Eu não estou brincando. Pastor, mas você fica tentando achar na Bíblia algo para combater as suas convicções. Não, irmãos, minhas convicções, na verdade, estão pautadas nos princípios bíblicos. É o contrário. Tudo que está acontecendo na terra, irmãos, faz sentido com aquilo que Deus falou. Você quer ver uma coisa? Vamos lá. Daniel, capítulo de número 2. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 2. Eu vou provar para você que tudo se cumpre. Capítulo 2, versículo 31. A Bíblia diz assim: tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui Daniel, irmãos, está interpretando o sonho do rei, que viu uma estátua. Então Daniel é um profeta de Deus. Então agora ele vai interpretar o sonho do rei. E ele vai dizer assim: tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Presta atenção. Aqui Daniel, ele vai falar de tempos que a terra vai viver. Tempos de quê? De governo. Irmãos, Deus trabalha na política. Eu vou repetir. Deus trabalha na política.
A Bíblia vai dizer que quem constitui governantes, irmãos, é Deus. Sejam eles maus ou bons, quem constitui é Deus. Tudo tem um propósito. Deus é quem permite alguém chegar no poder. É Deus. Deus é quem permite alguém ser pastor. É Deus. Deus é quem permite alguém ser profeta. É Deus. Deus é quem permite alguém ser empresário. É Deus. Porque dele, por ele e para ele, irmãos. Aí é que está o segredo. Tem que ser todas as coisas. E olha só, o rei, irmãos, o sonho era uma estátua. A cabeça, que era de ouro, representava o governo da Babilônia. O peito e os braços, irmãos, representavam, que era de prata, representava o Império Medo-Persa. O ventre e os quadris de bronze representavam o Império Grego. As pernas de ferro, ela representava o Império Romano. E os pés, em parte de ferro e em parte de barro, representava, irmãos, Roma e povo. Agora presta atenção nisso. Daniel entregou, irmãos, essa profecia. O império da Babilônia era soberano na época. O império da Babilônia passou cabeça. Aí, irmãos, quem assumiu o governo de todo o planeta Terra? O Império Medo-Persa. O império passou. Sabe quem assumiu o governo da terra? Aquilo que Daniel profetizou, o Império Grego. Passou. Sabe quem assumiu o governo da terra, irmãos, depois disso? Dos gregos, o Império Romano. Ei, o Império Romano na sua totalidade passou. Nós estamos vivendo o tempo do pé dessa estátua. O tempo do pé dessa estátua é Roma e o povo. É isso que está na palavra. É a mistura de Roma com o povo. Presta atenção, irmãos. Meu Deus. Antes, tem como segurar aí? Tirar o áudio? Eu tenho que falar isso aqui. Irmãos, nós estamos vivendo o tempo do pé da estátua. Nós estamos vivendo a profecia. Eu te pergunto, irmãos, Deus errou na profecia? Só que falta mais coisa acontecer. Aí eu te pergunto, será que Deus vai errar agora? Não vai. Tudo vai acontecer do jeito que Deus falou. 7 anos, 3 anos e meio se passaram. Agora o que nós estamos lendo aqui é os últimos 3 anos e meio, que o anticristo está operando sobre a terra. Esses últimos 3 anos e meio, irmãos, esse falso profeta aqui, que é o falso João Batista, que anuncia o anticristo, olha só, o que mais que ele faz? Ele faz sinais. Versículo 13 do capítulo 13 de Apocalipse: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer na terra. Aí, esse cara que faz fogo descer do céu, versículo 14: ele seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta.
dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela ferida espada. Presta atenção, o falso profeta está aqui, ó. Adorem a besta. Aí ele está aqui. Foi anunciado que ele vai orar e fogo do céu vai descer. Ele ora, irmãos, e fogo do céu desce. O que acontece com o povo? Com a igreja? Alvoroça. Aí ele fala assim, ó: aquele Cristo que veio, que vocês falam que ressuscitou, cadê ele? O Cristo que eu estou falando é esse aqui. Além dele ressuscitar, ele está com a gente. E eu estou provando para vocês. Irmãos, isso aqui está na Bíblia. Então, irmãos, a igreja começa a acreditar. Os judeus, irmãos, que é o tempo deles se salvarem agora, vão acreditar. Porque sinais estão acontecendo, prodígios, maravilha está acontecendo. Versículo 15: ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem dela. Ai, meu Deus do céu. Faz descer fogo do céu, faz a imagem falar. Olha isso. Até quem vive adorando imagem, irmãos, vai se espantar com isso. A imagem vai falar. E aqueles que não adorar a besta, a imagem da besta, vai ser perseguido e morto. Como é que está o cenário, irmãos? Como que vai ser esse cenário? Você já imaginou? Agora vamos lá. A todos, eu tenho um pouquinho de tempo ainda. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Presta atenção agora. Só vai poder comprar e vender quem tiver a marca da besta. Só vai poder comprar comida, vender quem tiver a marca da besta. Então olha só o cenário, irmãos: perseguição, porque a igreja e os judeus vão ter que adorar a besta. Se não adorar, vão ser mortos. Aqueles que restar serão perseguidos. Não vai poder comprar ou vender, porque tem que ter a marca. Agora olha isso, pastor: quando que os judeus vão entender que o anticristo não é o verdadeiro Cristo de Deus? Sabe quando? Daniel, ele vai nos explicar. Rafa, coloca aqui Daniel capítulo 9, versículo 16 e 17. Presta atenção nisso. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade Jerusalém. Próximo. Do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém, que é o teu povo, o opróbrio para todos os que estão em redor de nós. 17. Agora pois, ó Deus, Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Deixa eu ver aqui, Rafa, se está batendo o texto. É 26, Rafa. 26, 27. Vamos de novo. 26. Depois, por isso que eu vi que não estava batendo, gente, perdão. Depois das 62 semanas,
62, irmãos. Aqui Daniel está falando que são 70 semanas. Depois das 62, será morto o ungido. Quem é o ungido? Pode falar, Jesus. Quem é o ungido? O ungido é Jesus. 62 semanas. Será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá. Que príncipe é esse? O anticristo. Destruirá a cidade. Espera aí, Rafa, volta um pouquinho. Destruirá a cidade e o santuário. Então Jerusalém vai ser destruída. O santuário vai ser destruído. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Quanto tempo? Uma semana, que são 7 anos. Na metade da semana, 7 anos. Qual é a metade de 7 anos? 3 anos e meio. Fará cessar o sacrifício e a oferta. Dízimo e oferta. Presta atenção. O governante, irmãos, esse cara, ele vai ser um grande líder político, que vai ser possuído por Satanás. Todos vão começar a acreditar nele. Ele vai se assentar no trono do templo, vai governar todo o planeta. E daí, irmãos, nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo, ele estava sentado no trono. Quem ia na igreja, ofertava e dizimava para quem, irmãos? O anticristo. Quem recebia a oferta de Deus era o anticristo. Só que agora, nos últimos 3 anos e meio, Satanás está dentro do anticristo. Satanás não pode receber o dízimo e a oferta da igreja. Presta atenção. Então o que Satanás faz? Através do anticristo, cessa os dízimos e as ofertas das igrejas. Presta atenção. Quando ele cessa o dízimo e a oferta, o judeu vai olhar e vai falar assim: não, esse não é o Cristo. Por quê? Porque, irmãos, dízimo e oferta é princípio estabelecido por Deus. E acabou a conversa. Dízimo e oferta é princípio estabelecido por Deus no céu. Aí sabe o que acontece? O dízimo, nós já falamos isso aqui, irmãos. O dízimo e a oferta, o dízimo nos protege. A oferta dada a Deus, irmãos, sabe o que acontece? Deus, ele abre o céu sobre a terra por causa do dízimo da oferta. A bênção de Deus sobre a terra só existe porque ainda existe alguém dizimando e ofertando. Você acha que eu vou lutar contra a palavra? Você acha que nós estamos falando de dinheiro, irmãos? Nós estamos falando de princípio. Quando é cessado o dízimo e oferta, sabe o que Deus faz? Deus estava assim, ó, com as mãos abertas sobre a terra. Sabe o que Deus faz, irmãos? Se cessou o dízimo e oferta, cessou a bênção. As mãos de Deus é recolhidas. Sabe o que acontece com as mãos de Deus recolhidas sobre a terra? Não existe mais vegetação. Por isso que o juízo de Deus vai vir. O mar vai se transformar em sangue. As águas, irmãos, dos rios cessarão. O céu vai perder o seu brilho. Por quê? Porque a bênção de Deus não está mais sobre a terra. Por que a bênção não está mais sobre a terra? Porque agora não existem mais homens ofertando e dizimando. Amém, igreja? Pastor José que fala isso. Tem uns que estão olhando com o olho desse tamanho, pastor.
É a Bíblia, irmãos, é palavra. Agora presta atenção. O espírito, meu Deus do céu, o espírito do anticristo, ele já opera na terra. Pastor Daniel, como que o espírito do anticristo opera na terra? Você quer ver? Como que Satanás, irmãos, vai comandar a terra? Através de quem? De um político. Por que político? Porque ele tem o governo nas suas mãos. Como que hoje o espírito do anticristo opera na terra? Através da política. Porque os homens dessa terra que tem o governo em suas mãos, são eles que ditam a regra da terra. A Bíblia vai dizer: os céus são céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Aí eu te pergunto, irmão, se Deus deu a terra aos filhos dos homens, que homens estão governando a terra? Quem são eles? Foi Deus que deu autoridade para eles. Sabe como que Satanás, irmãos, interfere na política? Matando uma criança dentro do ventre de uma mulher. Sabe o que a Bíblia fala? Que os filhos são herança do Senhor. Mas sabe o que Satanás está querendo fazer? Destruir a herança. O que mais? Ideologia de gênero. Deus criou o homem e a mulher para se tornarem uma só carne. Sabe quando que o homem e a mulher se tornam uma carne? Sabe como? Quando gera filho. Porque quando o homem e a mulher se casam, irmãos, eles não se tornam uma só carne. Eu sei que você já ouviu isso em casamento. O homem e a mulher só vai se tornar uma só carne nos filhos. Aí, irmãos, para o homem e a mulher não se tornar uma só carne, sabe o que está acontecendo? Satanás está inserindo a ideologia de gênero dentro das famílias, da escola, da igreja. O que mais, irmãos? Legalização das drogas. Sério mesmo que você acha que Satanás está brincando? Poderia te dizer muito mais aqui. Promiscuidade, perversão sexual. Satanás está pintando e bordando, irmãos, nas escolas. Os nossos filhos estão à mercê dos ensinos diabólicos. Homossexualidade tem sido visto como normal. Amar, irmãos, é diferente de concordar. Eu não posso concordar. Aí eu te pergunto, irmãos, presta atenção. Eu fiz uma pergunta aqui para mim. Como que eu posso combater isso? Primeira coisa, a igreja precisa orar. A igreja precisa orar. Porque, irmãos, a nossa batalha não é física. Nós não estamos lutando contra homens. Nós estamos lutando contra as regiões celestiais. Nós lutamos contra principados e potestades. A igreja precisa
levantar clamores de oração. Profeta Daniel, irmãos, ele orava 3 vezes ao dia. Sabe qual era, irmãos, o conteúdo da oração? Era: Senhor, perdoa os meus pecados e perdoa os pecados do meu povo. O lugar onde ele orava, irmãos, era virado para uma janela em rumo à nação dele, que ficava quilômetros e quilômetros de distância. Mas ele estava lá: Senhor, eu coloco a vida do meu povo, eu coloco Jerusalém, eu coloco o meu povo, eu coloco Israel, eu coloco na tua presença. Faz o meu povo entender quem tu és. Irmãos, eu falo para você que o resultado de Israel ter sido liberado, irmãos, solto da Babilônia para voltar para sua casa, uma das pessoas, irmãos, que lutou por isso foi Daniel. Sabe como? Ajoelhado, orando. Que mais, pastor Daniel? Como que eu vou combater isso? Você, igreja, tem que se posicionar. Precisa haver uma posição sua para combater tudo isso. O espírito do anticristo, ele está operando. Mas a igreja, irmãos, a igreja, nós estamos aqui. Deus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Deus nos deu autoridade. Qual é a posição? Você quer ver? Vou te dar um exemplo. Claro. Lembra que eu falei dos governantes? Quem tem sido eles? Dia 2 de outubro você tem que se posicionar, irmãos. Você tem que se posicionar dia 2 de outubro. Pastor Daniel, em quem eu voto? Está muito fácil. Irmãos, está muito fácil. Eu acabei de falar aqui, eu li a Bíblia para você, eu estou te explicando ela. Meu Deus do céu! Pastor Daniel, quem são esses? Depois do culto você pode vir conversar comigo e me perguntar quem são. Eu vou te falar sem pestanejar, sem gaguejar, eu vou falar para você. Nós precisamos colocar homens e mulheres de Deus no governo. Precisamos colocar homens e mulheres com os princípios de Deus lá dentro. Anderson, mais um pouquinho aí, corta de novo. Perdão, irmãos. Irmãos, o povo escolheu errado. Eles estão determinando quem os nossos filhos vão ser. Daqui a pouco, irmãos, vai começar a perseguição literal na igreja. Nós vamos chegar dentro da igreja e não vai existir mais bancos. As Bíblias serão queimadas. Você tem que entender isso.
Pastor Daniel, você é radical. Irmão, se isso for ser radical, eu sou contra aborto, eu sou contra a legalização das drogas, eu sou contra a ideologia de gênero, eu sou contra, eu não aceito, não aceito. Tem 3 filhos, irmãos. Se eles são herança, o que é herança? É deixar para outro. Eu quero deixar eles para outra geração. Como que eu quero deixar? Irmãos, eu não sei se eles vão ser políticos, eu não sei, mas eles têm que ter posição nessa terra. Eles têm que lutar pela igreja, eles têm que lutar pelos princípios. A igreja não pode se calar. Coloque-se de pé, irmãos, coloque-se de pé. Escuta isso. Hey. Sabe, a gente fica com as bobagens, irmãos. Eu não quero me envolver com política. Não, a nossa igreja envolvida com política. Meu Deus do céu, você não está entendendo. Você tem que entender. Irmãos, glória a Deus. Se todos os políticos fossem pastores, eu não estou falando, porque tem, irmão, tem corrupção até no meio de quem se diz povo de Deus. Mas, irmãos, tem sim homens de Deus, tem sim homens e mulheres de Deus. Olha isso. Para a gente louvar, eu vou encerrar aqui, mas eu preciso ler o texto. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Capítulo 14 de Apocalipse. Jesus, ele vem a segunda vez. A segunda vez. São 3 tempos de arrebatamento. O primeiro tempo é o rapto antes da tribulação. No meio da grande tribulação vai existir alguns que serão levados para o trono de Deus. Segundo. Terceiro vai ser quando Jesus vir sobre as nuvens. Junto, porque agora, presta atenção, agora os 7 anos acabaram. A nova Jerusalém apareceu. E ela está vindo sobre as nuvens. Jesus, ele vem com os vencedores, com a nova Jerusalém sobre a terra. Ele vem para arrebatar a igreja. A igreja é arrebatada. Os não salvos, irmãos, os condenados vão ficar na terra. Para quê? Vão sofrer o juízo. Presta atenção. Juízo é para quem não é filho. Para quem é filho é disciplina. O que você sofre hoje não é juízo de Deus, mas é disciplina dele para te corrigir e te trazer para o propósito dele. Juízo é para quem não é filho. Aqueles que estão condenados vão sofrer o juízo. Sabe o que a Bíblia vai dizer, irmãos? Que do abismo vai subir milhares de demônios. Tem cauda de escorpião, corpo de cavalo. Para quê? Para perseguir aqueles que ficaram. Satanás com os anjos caídos vão estar sobre a terra.
eles vão estar aqui. Só que todos eles serão julgados. A grande Babilônia, quem que é a grande Babilônia? Porque aqui, irmãos, na época do anticristo, foi estabelecido um governo, uma moeda e uma religião. Só um governo para toda a terra. Só uma moeda, não vai existir mais real, dólar, euro. Uma moeda, um governo, uma moeda, e só vai existir uma religião. Essa religião é a grande Babilônia. Quem é a grande Babilônia? Que adora deuses, levanta altares para deuses estranhos, fazem imagens de escultura e adoram as imagens, fazem petições diante da imagem. Vai ser julgada essa igreja, grande Babilônia. A Bíblia vai dizer que o seu comércio vai aparecer e será destruído. Que comércio é esse? Essa igreja é muito rica. Essa grande Babilônia é muito rica. Vai ser desmoronado todo o seu ouro, toda a sua prata. O governo vai ser acabado. A moeda vai ser destruída. A religião será exposta e condenada. E daí, irmão, sabe o que vai acontecer? Lá no capítulo 19 de Apocalipse, versículo 11, a partir do 11 diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linhos finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Ele. Yaste. Alabá. Capítulo 21 de Apocalipse, versículo 1: vi no céu novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela estava ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ah, irmãos, sabe o que é isso? Ah, meu Deus, tabernáculo de Deus com os homens. Deus, escute, Deus vai vir, vai estabelecer a nova Jerusalém na terra. Sabe para quê? Para viver comigo e com você toda a eternidade.
Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Preciso explicar isso. Rafa, Colossenses 1,13. Colossenses 1,13. Olha isso. Presta atenção. Ele nos libertou do império das trevas. Quem libertou você, irmãos? Jesus. Eu vou perguntar de novo. Quem libertou você das trevas? Jesus. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vai lá. Amém. No qual temos a redenção e remissão dos pecados. Agora, Rafa, vai lá no versículo ali no 14, 15. Este, irmãos, é a imagem do Deus invisível. Quem é a imagem do Deus invisível? Jesus. Irmãos, Deus é invisível. Jesus é a imagem de Deus. Amém. O primogênito de toda a criação. Ele foi o primeiro. Oh, glória. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Rafa, até o 19. Sejam tronos, sejam soberanias. Irmãos, tudo provém dele. Olha isso. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é, ali está a cabeça. Vamos consertar a tradução original. Ele é o cabeça. Porque, irmãos, a cabeça ali é como se ele fizesse parte do corpo na mesma proporção de autoridade, mas não, ele é diferente. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Rafa, agora vai lá no capítulo 2, versículo 9. Porquanto nele, meu Deus do céu, olha o que nós lemos antes. Aprove que nele residisse toda a plenitude, porquanto nele habita. Vou explicar isso aqui antes de ler. Jesus, irmãos, pecou aqui na terra? Jesus pecou? Não. Jesus, ele é santo? Quando Jesus morreu e ressuscitou, não foi só o espírito para o Pai, foi o corpo também. Por quê? Porque o corpo não tem pecado. O corpo de Jesus é sem pecado, irmãos. Presta atenção. Deus, ele não pode habitar no meio dos homens se não entrar dentro de um corpo. Porquanto nele quem? Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Pai, Filho e Espírito no mesmo corpo. Não, peraí, irmão, você vai aplaudir melhor agora. Peraí que você vai aplaudir melhor. Olha aqui, ó. Então ouvi grande voz do trono, lá no capítulo 21, versículo 3. Vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Irmãos, Deus está descendo com a Nova Jerusalém. O Deus Pai, sabe como? Dentro do corpo do Filho.
Agora é para você aplaudir, você quer ver? Agora você vai aplaudir. Para toda a eternidade. Irmãos, Adão perdeu esse negócio, irmãos. Adão perdeu esse negócio. Mas Jesus, ele conquistou de novo. E o Pai, o Filho e o Espírito para todos sempre vai habitar no nosso meio. Para sempre. A gente vai terminar. Versículo 4, capítulo 21, versículo 4. Vamos terminar. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Não vai ter choro mais, irmãos. Tristeza não vai ter. Escute. Já não. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, sem doença, porque as primeiras coisas já se passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água viva. O vencedor dará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho, para sempre, para sempre. Aleluia. Irmãos, nós vamos orar pelo nosso país, viu? Ó, esse domingo é um domingo diferente. Na maioria das vezes nós te convidando para vir para frente, para orar por você. Só que hoje Deus quer usar a sua vida. Se você precisa de cura essa noite, de libertação, de algo, sabe, vai acontecer, irmãos, através da tua oração pela sua nação. Daniel orava pela nação dele. Sabe o que aconteceu? Deus colocou Daniel no governo inimigo, irmãos, como liderança. Daniel comandava tudo. Ele foi o melhor no seu tempo, dentro do seu tempo, no meio do povo inimigo. Deus honrou ele. Sabe por quê, irmãos? Porque Daniel orava pela nação dele. Daniel clamava pela nação dele, pedindo: Senhor, salva a minha nação. Senhor, converte o coração da nação, Senhor, da nação de Israel. E a Bíblia vai dizer: abençoados serão aqueles que te abençoar, Israel. Amém. Só que a Bíblia vai dizer também assim: amaldiçoados serão aqueles que te amaldiçoarem. Irmãos, nós vamos orar por Israel. Nós vamos orar pela nação brasileira. Amém. Nós vamos orar, irmãos, para o dia 2 de outubro. Amém. Não é possível, irmãos. Amém. A igreja vai clamar e Deus vai colocar homens de Deus para governar. Não pode. Nós não podemos aceitar, irmãos, essa depravação. Nós não podemos aceitar, irmãos, Satanás tripudiando na nossa cara, contra a nossa família, contra a nossa igreja. Nós não podemos aceitar isso. Nós vamos cantar agora, e depois nós vamos levantar um clamor por essa nação. Amém? Feche seus olhos um pouquinho. Nós vamos começar a louvar. A hora que você quiser abrir seus olhos, levantar as suas mãos.